Vocês conhecem a unidade militar de emergência da Espanha? Como se organiza a sua defesa civil? É o que nós vamos ver nesse vídeo. A Espanha passou recentemente por uma tragédia, de uma enchente que nós comentamos no vídeo, e eu achei interessante prolongar esse vídeo porque eu tive a oportunidade, alguns anos atrás, de ir até a Espanha visitar a unidade militar de emergência. Então, quando eu ainda estava trabalhando no Ministério da Defesa, eu participei de uma comitiva que foi lá para conhecer como funcionava a defesa civil na Espanha. E eles tinham uma tropa, vamos chamar assim, chamada Unidade Militar de Emergência. Ela era formada de voluntários selecionados do Exército, da Marinha, da Força Aérea e da Polícia. Essas pessoas, esses especialistas, passavam por um duro treinamento e passavam a integrar, por um certo período, essa unidade militar de emergência. O efetivo deles era de aproximadamente uma brigada, digamos aí, de 3 a 5 mil homens, e o seu material era uma coisa assim impressionante. Vocês tentem imaginar uma estrada de 2 quilômetros, tá? E mais ou menos uns 100 metros de largura. Durante todo esse espaço de 100 por 2 quilômetros, nós tínhamos materiais. Então, viaturas blindadas, bombas, carro para neve, material de todo tipo que vocês podem imaginar, material para terremoto, material de tudo para atender emergência, para atender a esses militares que participam dessa unidade. Na realidade, esses 3 a 5 mil homens, como eu disse, eles não ficam todos ali no quartel-general só. Eles são espalhados em 5 batalhões por toda a Espanha e vão atender às necessidades à medida que elas forem acontecendo. O que mais me chamou a atenção foi o material deles e o treinamento deles. Tá? Eles têm um treinamento intensivo para atender terremotos, queimadas, neve, então estradas que ficam interrompidas por causa de neve, etc., e enchentes, certo? Como é que eles fazem o treinamento para cada atividade dessa? Eles têm um local que eles treinam para terremoto. Nesse local que eles treinam para terremoto, eles tiveram uma série de estruturas que eles colocaram em si, estruturas de concreto que eles colapsaram, né? Ou seja, derrubaram aquelas lajes, aquelas coisas todas ali, com alguns acessos em alguns pontos onde eles colocam vítimas ou vítimas simuladas, e o aluno aprende a chegar até essa vítima, a identificar essa vítima, seja com microfone, seja com cachorros treinados, com uma série de materiais. Eles vão levantando essas lajes. Existe toda uma técnica de macacos hidráulicos, de serras, processos de sustentação de cada material desse. Então, se eles elevam uma laje ali 40, 50 centímetros com macaco hidráulico, eles colocam calços de madeira para sustentar aquilo enquanto um dos militares vai por baixo até chegar na vítima. Fazem os primeiros socorros, às vezes, na vítima ainda embaixo dos escombros. Tá? Eles têm um local em que eles fazem treinamento de caminhar pelos esgotos, né? Então eles têm várias tubulações, e essas tubulações, periodicamente, de espaço em espaço, elas são interrompidas por paredes de madeira, por paredes de alvenaria, por paredes de aço, para que eles possam aprender a cortar esse tipo de parede e atravessar até chegar numa vítima. Uma coisa bem interessante também, nesse mesmo campo de treinamento, eles têm uma torre, tipo essa torre de alta tensão, em que eles treinam o salvamento em altura. Então eles trabalham com cordas para pegar pessoas que estejam penduradas, etc. Tá? No tocante a enchentes, eles têm vários caminhões-bomba que têm uma capacidade
de retirada de água muito grande. Então, por exemplo, eles esvaziam uma garagem de um prédio muito rápido, se for necessário. Logicamente, eles precisam isolar a área para não entrar mais água. Então, eles têm sistemas de barreiras muito eficientes, tudo muito moderno, tudo equipamento do primeiro mundo. Além disso, para trabalhar nessas enchentes, que também implica em desmoronamento de terra, eles têm um local em que eles têm umas paredes de concreto, onde eles encostam um carro, tem um acesso até esse carro e enchem o carro de terra. Né? Fica um monte de terra assim. E ali eles vão fazer a exploração através de varas para chegar e encontrar o local do carro, vão cavar buraco, vão preparar túneis ali em questão de minutos. Então, assim, eles têm um equipamento, eles têm um treinamento muito especializado, muito. E isso faz uma unidade invejável. Tá? E eles têm o problema da prontidão. Então, permanentemente, eles têm uma companhia de prontidão para sair em horas, para qualquer ponto da Espanha. Tanto no local central ali, próximo a Madrid, como nos seus batalhões. Então, sempre eles têm uma tropa de prontidão, com todo o material. Esse material varia ao longo do ano. Então, na época da neve, o material ele é reforçado para poder abrir caminho através da neve. Quando está na época das enchentes, certo? Na época das chuvas, mesma coisa. Eles estão com material de chuva. Quando é na época de seca, de queimada, eles estão com material de combate a incêndio. E o material de terremoto é permanentemente à disposição deles. Então, assim, eles são muito efetivos, eles têm centros de treinamento, de comando e controle, tá? Móveis, inclusive, que podem se deslocar por todo o país. Se eles têm uma situação assim tão exemplar, alguém pode pensar, por que a gente não copia, né? Mas essa expertise se traduz aqui no Brasil nos nossos corpos de bombeiros militares. Então, nossos corpos de bombeiros militares, eles têm o mesmo material, eles têm um treinamento especializado, só que isso está espalhado. O Brasil é do tamanho de um continente. Se você pensar que a Europa quase que inteira cabe dentro da Amazônia, tá? Você vai perceber o tamanho do problema que nós temos aqui em termos de defesa civil. Então, a nossa defesa civil ela é descentralizada. Ela é coordenada a nível federal, a nível estadual, e ela é executada a nível municipal. Tá? Então, os corpos de bombeiros militares e os bombeiros civis no Brasil fazem esse trabalho. Nós temos uma das melhores defesas civil mais bem estruturada do Brasil, a de Santa Catarina. E eu já trabalhei em alguns exercícios com eles e fiquei realmente impressionado pela sua eficiência. Ok? Então, estejamos atentos. Num caso de catástrofe, a defesa civil é que vai nos orientar. Então, se nós estivermos preparados materialmente, psicologicamente, espiritualmente, para enfrentar uma situação dessa, nós vamos conseguir salvar a nossa vida e de outras pessoas. Prepare-se e sobreviva.